Rádio. A rádio oficial de quem investe. Agora tem Bruno Mazzoni. Bom dia pra você, Bruno. Os gráficos que você separou pra gente contextualizar Estados Unidos. Bom dia. Fala, Léo, muito bom dia. Boa sexta-feira para vocês. Não sei como é que tá em São Paulo aí, Jundiaí tá bem nublado, com uma carinha aqui que vai cair um pé d'água. Vamos lá, vamos falar sobre os mercados. Hoje nós acordamos, acho que na continuidade do que está acontecendo na semana. Então, dólar se fortalecendo no mundo, né? Como que o S&P continua resiliente, eu não sei te dizer a resposta, mas o fato é que tem muita corrida para o dólar. O DXY não caiu em nenhum momento durante essa semana. Estou compartilhando com vocês o gráfico do DXY e ele está chegando naquela região que, para mim, na futurologia, que começa a fazer estrago, seja na precificação dos ativos de risco, ou seja mesmo na economia real. Esse gráfico, pessoal, esse DXY seguindo para o norte, para mim simboliza que o mercado não está olhando para a curva de juros por causa de um medo de recessão. E também não vai querer estar de olho em commodities pela própria recessão. Então a gente vê commodities arrefecendo e dólar ganhando o jogo. A única diferença é que em agosto, não só o dólar subiu, mas o S&P continuou nas alturas, o Nasdaq continuou ainda resiliente. Então eu vejo que esse cara, a partir do 108 aqui, começa a fazer estrago, é muito próximo da máxima, tá? Ali de maio, junho, que o mercado e a renda variável sofreram bastante. Na minha opinião, esse cara começa a causar um estrago, então, para as bolsas acima ou tocando aqui no 108, 188, está muito próximo. Tá? O que me estranha é VIX, ver VIX a 20, tá? E ver S&P e Nasdaq ainda resiliente, e o dólar index fazendo novas máximas aí de 30, 40 anos. Não se fala mais disso, porque não é fato novo. Tá? Quando tocou a primeira vez ali em 108, 110, poxa, o dólar nunca esteve tão forte há 10, 15, 20 anos. Pois bem, ele está de volta lá, e esse cara subindo quer dizer incerteza. Tá? O mercado não quer, os participantes não querem alocar recurso em renda variável, eles estão procurando ali proteção. A proteção hoje é dólar, porque a curva de juros, apesar de subir, tá, com todos os destaques aí de alguns integrantes do Fed dizendo da resiliência da taxa de juros, dizendo que vão subir até conter, até jogar a inflação para a meta, né, que é 2, lá a gente vê a taxa de juros muito mais comedida, tá, mais distante do que o mercado já precificou no seu pico. Tá, tá bem distante, por sinal, 50% ali do topo histórico para esse ano. Histórico não, né, do topo desse ano, da máxima desse ano. Então o DXY foi antes, tá? S&P e Nasdaq, para mim, estão, nesse momento, um pouco mentirosos aí, com essa pressão dessa corrida para o mercado, mostrando o DXY fora da renda variável e mais para o próprio dólar. Muito bem, então. Primeira contextualização. Olha, vá anotando aí, porque pontos relevantes foram colocados pelo Bruno. Um relacionado ao DXY. O Bruno chega a classificar como uma região problemática, essa para a qual o DXY vai rumando, já flertando ali com 108 pontos, o que praticamente obriga a moeda americana hoje, em comparação com o real, a subir, né? O viés altista, a gente já vai falar do Dolfut, mas é toda essa atuada que está posta na mesa. Vamos, antes de fazer esse mergulho, passear por commodities. Petróleo e minério de ferro estão no radar do Bruno para a gente fechar essa semana. E o que é que os gráficos revelam, hein, Brunão? Vamos lá, Léo. Lembrando, pessoal, que DXY forte é problema para commodities, tá? Então, geralmente não andam juntos ambos. Em 2022 acabaram andando, tá? Os dois juntos, mas em algum momento essa divergência vai acontecer e já está acontecendo, né? DXY forte, commodities fraca. O petróleo, pessoal, é exatamente isso que eu espero dele, que sempre que ele venha para os 91, como bateu ontem, receba compras, seja um dia, seja uma semana, mas que essas compras já não revelem reversão da tendência do petróleo. Tá? Então eu continuo achando que esse momento aqui é muito mais comprador do que vendedor. Então você que está esperando uma realização de Petro e do setor de petróleo, talvez venha de maneira mais lenta, tá? E não já na semana que vem, porque estamos mais próximos do suporte do petróleo. Então esses 91,11, esses 88,94, pessoal, é resiliente, é um suporte forte, e o petróleo pode chegar até 111. Mas vocês podem perceber que a volatilidade deve diminuir. Esse 111 pode ser tocado para daqui a 6 meses, por exemplo. Então eu imagino menos volatilidade para petróleo, menos volatilidade para minério de ferro. Não temos grandes dados, vocês falaram, a agenda está vazia. Então a gente deve ter ali o petróleo hoje
nesse range, né, entre 95, nessa variação entre 95 e 58, e de novo, os 91. E a gente deve, na minha visão pelo menos, repetir esse cenário semana que vem e a próxima, ou seja, o petróleo vai perdendo volatilidade, assim a gente espera, dentro desse cenário base, o amarelinho aí dos 88 aos 111, vai depender de quão otimista está o mercado para crescimento, demanda e etc., tá? E quão pessimista está. Hoje é um dia mais pessimista, né? Os integrantes do Fed aí deram um pouquinho de água fria para a continuidade da realização, não só nos Estados Unidos, mas aqui também a gente pode ter um dia mais de realização. Passando para o minério de ferro, sempre a mesma coisa também, tá? Então vai perdendo essa volatilidade, o viés é mais negativo porque a espera da recessão e os banqueiros centrais estão fazendo questão aí de jogar as condições de crescimento para baixo. Então o trade hoje é de recessão, e quando o trade é de recessão não é interessante para emergente, porque ali tem uma expectativa menor para commodities. Minério de ferro e petróleo hoje descansam, pessoal, por mais que a variação intradiária possa chamar a atenção, 1%, 2%, na precificação nada de novo no front, está dentro da mínima de mês anterior e dentro da máxima de mês anterior. Então a gente não deve ter grande protagonismo, Léo, no Ibovespa hoje. Tá certo. Minério de ferro, petróleo, todos contemplados. Você vê a ênfase que o Bruno dá ao fato de que a agenda de hoje está vazia. Ela tem como principal destaque aquele que o Coleta entregou logo nos primeiros minutos. Vencimento de opções sobre ações vai movimentar, trazer mais volatilidade. Mas de eventos mesmo, para além deste, pouquíssimos. Agora então, a gente faz um mergulho, Bruno, no Dolfut e no Indifut. Os pontos mais relevantes para o trader investidor que nos acompanha aqui no Expresso da Manhã. Doleta deve subir. Tomara que não, Léo, mas deve subir. DXY faz pressão. Eu vou só jogar vocês aqui para o gráfico diário e mostrar que no diário a gente tem uma disputa. O dólar está justo, se a gente colocar assim dentro da mínima feita antes da PEC dos benefícios ali, certo? Maio, que é esse VWAP azul, essa linha azul, é a média ponderada do volume dos compradores, vamos colocar assim, porque da mínima para a máxima considera o comprador. E a gente percebe quando tocou nessa mínima aqui, foi justamente no 510, nessa região, e também na média ponderada desde a mínima feita pré a PEC dos benefícios. Agora eu também tenho o VWAP a partir da máxima, tá? Pós PEC dos benefícios, pós risco fiscal, vamos assim dizer, e a gente vê que esse VWAP em vermelho e o VWAP azul estão se achatando e o dólar está se aconchegando entre os dois. Seria lindo, maravilhoso que até as eleições a gente ficasse aqui nessa compressão de volatilidade. Eu venho trazendo para vocês que eu espero que o macro não faça mais preço, não seja mais ali o grande fazedor de preço para esse segundo semestre, ou seja, câmbio, commodities e juros devem arrefecer, que eu digo, na volatilidade, não na tendência, devem manter lateralização. Pois bem, o dólar está se mantendo dentro desses 510. Então, para os pontinhos de quem opera, pessoal, eu considero que a linha vermelha aqui é o grande problema para os comprados, 5.239,5, tá? Hoje, se nós abrirmos abaixo dos 597, continua. Então, vocês estão percebendo que está se achatando a volatilidade à espera de novos dados, um CPI, um PPI, um payroll, um PMI, né, o PIB, etc. Então, o mercado vai aguardar esses dados, dá aquele spike, lateraliza. Mais um dado, é data dependente, assim como o Fed, grande fazedor de preço aí. Então, esses são os pontinhos de resistência caso a gente abra abaixo, tá? Rompeu, pessoal, não vai muito longe da linha vermelha. A máxima aqui está entre 5.267,5 e 5.276, que, como o Léo falou, talvez o DXY indo para 110, que é meu alvo final ali para o DXY, inclusive, nesses patamares alguém quebra, tá? Lembrando que países e empresas têm dívida em dólar, então não é legal, tá? Ele está se valorizando. Não é legal ele estar se valorizando. A parte boa é o seguinte, os termos de troca estão meio que neutros, porque o dólar está subindo e ainda bem que o petróleo cedeu, o minério já está cedendo. O problema vai ser quando nós tivermos uma semana, Léo, dos dois andando para o mesmo lado, né? Os dois para cima, por exemplo. Aí é péssimo, porque fica mais caro o insumo da empresa e a dívida mais ainda, porque a moeda americana se valorizou. Para baixo, para finalizar, o dólar, tá? Caso ele ceda, que não é o cenário, pelo menos para a abertura, tá? 5,164.
5,132 e acho que vocês vão me escutar aqui falando muito do 5,110 até que a gente consiga vencê-lo. Acho difícil, pessoal, vencer com consistência, principalmente pré-eleição. 510 continua sendo o grande ponto divisor de tendências, chegou a ser rompido recentemente, não houve tanta manutenção desse rompimento, dólar voltou a se estressar, ontem foi dormir nos seus R$5 e tralalá, mais uma vez subiu, né? Eu tenho aqui no painel R$5,190, só que o dólar já tá no leilão, né? Para começar os trabalhos para o pré-mercado, ou na verdade o nosso mercado futuro, o pré-mercado é nos Estados Unidos. Vamos ver. Mas realmente o cenário é complexo e tem esse viés altista meio engatilhado aí pra gente monitorar. Pra gente fechar os pontos do IndyFoot. Arrebata aí, meu caro Bruno. Vamos lá, pessoal. Vou trazer só a estatística para você de novo. Eu acho que eu já trouxe no Expresso da Manhã esse gráfico feioso. Eu vou só dar um resumão. Esse gráfico, esse indicador chama termômetro de mercado, ou market breadth, se você gostar do inglês aí. Ele basicamente simboliza aqui 3 médias, sendo a média azul de 20, laranja de 50 e a vermelhinha de... E a parte vermelha simboliza 80%, a parte verde 20%. Ele quer dizer o seguinte: quando 80% das ações do Ibovespa, não é setorial aqui, é só o Ibovespa, bancos, commodities e alguns outros ativos, quando 80% das ações do Ibovespa estão negociando acima das médias de 20, nesse caso aqui azul, e também acima das médias de 50, e às vezes, esporadicamente, acima também da média de 200, nós marcamos topo, tá? No Ibovespa. O Ibovespa aqui é o gráfico abaixo. Então eu gosto de olhar para a estatística. O mercado, o Ibovespa, ele pede uma realização de lucros, tá? Você pode argumentar que a média de 200 está no meio do caminho aqui ainda, poderia se juntar aqui aos 80% junto com as outras duas médias, mas quando a gente retorna em um passado recente, a gente percebe que somente as duas médias já é necessário, né? Já é o bastante melhor para marcar o topo do Ibovespa. Então a gente está com uma carinha aqui de uma realização natural. Quando a gente vai para os pontos do Ibov, ele não quer cair, tá? Hoje abriu com gap, se não estiver errado aqui, nós abrimos aqui em 114.940. Então hoje é um trade que a abertura do dia de hoje, pessoal, é recessão, não é de inflação. A gente vai ter que ficar nessa dinâmica, tá? Principalmente intradiário, é importante saber disso. Commodities arrefecendo, Brasil, Chile e os emergentes acabam sofrendo um pouquinho. Como nós abrimos abaixo do 115.425, esqueçam aqui o 115.390 e também o 115.495, o 115.425, tá? O pontinho amarelo aqui é a única resistência que eu tenho caso ele venha retestar, tá? Para baixo, eu acho que o mais saudável seria, tá? O índice dormir o dia ou semana que vem, ele retrair até pelo menos os 113.225, 113.840. Para vocês que tradam, eu não coloco nenhum suporte nessa abertura de hoje, tá? Nenhum suporte nesse vácuo aqui entre 115.425 até 113.840. Acho que ontem eu e o Léo comentamos, o índice está perigoso, né? Ele está pedindo aí mais de 3 mil pontos de variação. Então, pessoal, se vocês tiverem paciência, eu falaria, olha, espera até o 113.225, é uma realização natural de uma tendência que hoje é de alta para o índice. Bruno Mazzoni ao vivo com a gente, calibrando as expectativas para o mercado de futuros que já abriu, e eu vou para ele, eu conto tudo para você. Brunão, até mais tarde, na faixa das 10h30 a gente volta a conversar, até lá. Fechou, Léo, até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E a galera, Bruno Mazzoni, tá querendo ouvir sobre BIF3. É um dos poucos papéis na composição do índice que sobem. BIF3 está avançando 0,92% em 14,65. Fala aí, Brunão, bem-vindo de volta. Valeu, Léo. Vamos lá, vou falar sobre BIF3, chama atenção, sim. Tanto o BIF como a Ambev estão bem resilientes hoje. A movimentação da Minerva, eu tenho aqui alguns alvos, pessoal, e para todo o setor ainda tem alvo para cima, só que são curtinhos, tá? Então eu vou trazer para vocês, deixa eu só tirar esse histórico do lado. Esse é o gráfico da Minerva, o gráfico diário. Tá? Eu tenho aqui alvos para quem está otimista com o ativo, e ele está fazendo um movimento que tecnicamente é comprador, tá? Rompendo máximas anteriores aqui.
15,27, 16,71 são alvos para Minerva. Só que eu vejo que no médio prazo, pessoal, com a desaceleração tanto do dólar como da demanda chinesa, os papéis de frigoríficos, exportadores em maneira geral, para o médio prazo não são tão interessantes assim. Perfeito. BIF 3, primeiro panorama de Bruno Mazzoni, que com esse pique aí vai permitir que a gente fale de alguns outros papéis hoje. Fleury, por exemplo, também é destaque positivo, viu, Bruno? Sim. FLRY3 está em 16,37, avançando 0,68%. Um dos poucos papéis que sobem. Antes, justificar aqui o nosso sinal sonoro, o Ibov renovou mínima. Foi bater 112.500 pontos cravados de novo. Ameaçou perder, continua se mantendo em 112.500, agora renova. Mínima intradiária, 112.494 pontos. Vamos falar de Fleury ainda para os unidos dos comprados, ô Brunão? Papel agora está em 16,36. Vamos lá, Léo. Eu tenho disclaimer aqui, eu tenho posição na Pardini e a Fleury e a Pardini, os acionistas, né, aceitaram a combinação de negócios, então uma gigante se forma no mercado de medicina diagnóstica, laboratórios, clínicas, ótima empresa, na minha opinião, as duas, né? Tanto Pardi como Fleury para longo prazo, um setor perene, como diria o Barsi, e eu vejo que essa combinação é positiva. Hoje, como o dia está meio chinfrim para risco, a movimentação para ambas não é muito interessante. Para as small caps em geral não é muito interessante. Você vai ver aí nas top 10, como o Léo falou, top 3, você vai colocar ali uma do setor construção, uma Pets da vida. As small caps hoje apanham, tá? Commodities menos, mas apanham também. A Fleury, pessoal, para mim é para cima, é para o norte. Tá? Então eu tenho aqui, apesar de alvos curtos, mas tem alguns pedágios para vocês que estão interessados aí numa ação que pode divergir do Ibovespa e deve divergir, tá, das oscilações do Ibovespa. 17,41, 17,88, 18,5. A aprovação da combinação de negócios, na minha opinião, é muito boa, tá, para o setor, para as duas companhias, perdão. Tá? 15,53 são as oportunidades que podem surgir caso o mercado caia de maneira geral. A Fleury pode se sentir também. Tá? 15,53 suporte, alvo 17,41, 17,88 e 18,5. Além de ser eu estar com um viés mais altista para a Fleury, ainda pode pipocar bons dividendos para vocês aí até o final do ano. Boa. Agora, Brunão, viés baixista em primeiro plano. Pets, caindo 5,74%, tá em 10,18. Explica pra gente aí, Bruno. Vamos lá. Pets fragilizada aqui. Algumas small caps, pessoal, podem renovar mínimas desse mês de agosto aqui. Eu acho muito difícil, por isso que eu vou continuar com a análise da Pets que a gente fez aqui no Expresso da Manhã, acho que no começo da semana. Tá? É um belo guardião de preços aqui, o NOB 61 e o NOB 56. Com a expectativa de integrantes do Fed sendo mais duro, a gente deve esperar que os integrantes do Fed sejam mais duros. Acho que hoje as curvas de juros do Brasil e do mundo estão estressando. Tá? Do Brasil, por uma questão até técnica, tá? A curva curta está lá nos 3,75, mas a longa estressa. Pessoal, curva longa estressando, a gente volta para aquela tese de março. Política fiscal foi expansionista? Foi. Auxiliou consumo e varejo? Sem dúvida nenhuma. Agora, no final do mês, quando o trade já aconteceu, já teve as varejistas subindo, agora só fica quem realmente tem muito interesse da Faria Lima. Eu comentei com vocês lá, Simpar, da própria Açaí, da Pets e outras companhias que o mercado ali tem algumas dúvidas, não acho que vai renovar a mínima, só se a curva de juros, se o BC, por exemplo, jogar mais 0,25, mais 0,50 para a próxima reunião. Não vejo manutenção. Então, manutenção também do fundo, 9,61, 9,56 para Pets, são os próximos pedágios de baixa, pessoal. E o alvo continua sendo IPO. Comentei ontem, comentei essa semana e devo manter o meu comentário. Lateralização, pessoal. O fundo, na minha opinião, já está sendo formado ou já foi formado. Tá? Então tomem cuidado para vender novos fundos nas small caps. Acho muito difícil manter tendência de baixa. Tá? Agora, a reversão vai demorar. Então vocês vão começar a ver um retângulo. Esse retângulo na Pets, 9,56 dos 78. São 10h46. O Diego Kerber tem informação e o Ibov toca a mínima intradiária. 112.390 pontos, 1,25% de baixa. Mínima intradiária para o Indifut também, 114.325.
Faltam 25 pontos para aquele ponto maior de 114.300. A que o Gui fez menção, quase tocado agora, 114.305 pontos, mínima intradiária para o Indifut. E Bovespa Futuro em 114.305, Gui. Vai, Ursinho! Oh, coisa boa, Leozinho! Atualizado o trade dias, atualizado as referências. Valeu, Brunão, viu? Rompeu. 114.295. Rompe 114.300, quer dizer, convergiu para tese. É isso, era o que a gente precisava, era o que estava sendo estudado de acordo com o IFR, 114.300 era para ir buscar, já buscou, em quiçá, agora 113.800, eu fico rico, tô de férias, vou embarcar pro Rio! Olha, Isso! é mínima atrás de mínima no Ibov. Ibov agora 112.386 pontos, 1,25% de baixa, são 1.426 pontos a menos no Ibovespa. E o Diego Kerber tem informação. A informação vai para o petróleo Brent, que agora está recuando 0,32%. É um arrefecimento forte aí nas perdas, agora tem $96,32. O WTI voltou para os 90 dólares e 15 centavos, agora avançando 0,04%, próximo da estabilidade o WTI. A informação também vem lá do mercado americano, porque Nasdaq 100 agora acentuando o viés de queda, 1,40% de recuo para o Nasdaq 100. O S&P 500 também acelerou a queda, agora com marcha ré de 0,92%. Só o Dow Jones que está conseguindo se segurar ali naquela faixa de queda de 0,55%. Então, entre os índices Dow Jones se segurando, o S&P e o Nasdaq acelerando a queda agora. Os yields de 10 anos agora estão avançando 8 pontos base, 2,96% de rendimento ao ano para o investidor. Nos casos dos yields de 2 anos, 6 pontos base e meio de avanço agora, 3,27% de rendimento anualizado para o investidor. O Ethereum continua derretendo e esse derretimento está acelerando. Agora 8,5% de recuo, $1.688 o preço do Ethereum. No caso do Bitcoin, se mantém na mesma toada de queda, 7,55% de recuo para o Bitcoin, $21.440. Pro Gelson Silva, pra Milena Romano, pro Rodrigo Milan, pro Novato Dootti, pro Hércules Correa, pro nosso Rômulo Santos, pro Ronin, pro Hércules, pro Juber, para o Marcos Ottaviani, pro Guilherme, pra Milena e pro Paulo Chaves. Além do Cristiano Blaia Martins e o Edemilson, a cobertura do mercado à vista que não para. Senhoras e senhores, falamos de pets e eu queria abordar contigo também, Brunão, Local Web. LWSA3, Local Web está caindo 5,78%. Parecem ser esses papéis os que mais estão no bojo das altas mais fortes recentes, passando por forte correção. Só pagar a informação de que o Ibov tocou mínimo intradiária, renovou, né? 112.280 pontos agora, o recuo já é de 1,34%. E o Indifut se despediu mesmo dos 114.300, está em 114.240. Então, voltando à vaca fria aqui, ô Brunão, Local Web está caindo 5,7% e me parece que está na mesma prateleira de Pets e MRV, por exemplo, no sentido de que subiram muito e estão passando por correção. É isso, Léo. Eu vou colocar aqui o gráfico para ti da Local Web. Botão vermelho, né? Vende todo o setor quando a curva de juros estressa, ou o dia especificamente, o mercado tá lançando um sinal, pessoal. Em determinado momento desse ano, nós tivemos dólar forte e, por exemplo, commodities forte. E algumas semanas antes de inverter o caso das commodities, a gente vinha tendo sinais, seja por dados ou seja por preço, de que o mercado iria voltar até a correlação natural. Pois bem, hoje, pessoal, é um sinal de que sexta-feira ninguém vai dormir posicionado gordinho. O pessoal está capitulando, está pondo no bolso. Tá? Isso já nos indica aqui no Brasil e talvez também nos Estados Unidos que as operações voltam a ser táticas. Por que eu digo isso? Porque desde o verão americano, desde junho, julho, a operação foi uma só. Compra tecnologia e vende juros, vende curva de juros. Parece que esse trade, junho, julho, agosto, 3 meses ali estão pondo no bolso. Qual que vai ser a próxima tese e para o final desse ano? A gente vai lutar aqui na rádio para trazer para vocês sempre a melhor alocação e assertividade. Mas me parece que o trade está no final. A gente está mudando um pouquinho desse trade de venda de juros, de compra de Nasdaq, compra de tecnologia, agora para segurar e ver qual que é o próximo trade.
O que isso deve fazer, pessoal? A lateralização. A gente ter posição abrindo na segunda, fechando na sexta. No caso da Local Web, eu até tenho ainda, deixa eu só ver se ela rompeu aqui a máxima de março. Não. Pessoal, a Local Web, toda empresa de consumo e varejo, tecnologia que nós temos aqui, que depende, é mais sensível à curva de juros. Vocês têm percebido aqui durante o Expresso da Manhã que eu sempre trago o que aconteceu em março. Tá? Esse amarelinho aqui é o março da Local Web. Tá? E o alvo para essa alta atual que nós tivemos aí no finalzinho, no fim da PEC dos benefícios, ali em julho, o alvo está sendo março para todas. Seja a Magalu, seja a Via, seja a Local Web, seja qualquer empresa que depende de curva de juros. Eu estou olhando para março e estou falando ali, ó, ali vai ser o final dela. Pois bem, a Local Web essa semana chegou a março. Quais são os pontos de março deixados pelo março? Né? 10,55, 12,64. Então, para o mais otimista, eu estaria olhando para 12,64. Para o menos, bateu. Tá? É o momento de se pôr no bolso. Tá? Pelo menos 20%, 30%. Se você tem ela para longo prazo, é o momento de, em vez de você comprar, vamos supor que você compre R$100, é o momento de você comprar 20 todos os meses, 30. Vai fazendo um caixa. Por quê? Se você tem a tese que eu tenho, vai voltar. Vai voltar para a mínima, que é o IPO ali, 4,31, 5,14. Inclusive, postei para a Ana da Conecta há um bom tempo atrás que ela chegaria até o preço do IPO. Pois bem, é ali, vai ficar lateral. Então a gente, no final de agosto, na minha opinião, não vamos reverter tendência para as small caps, mas nós temos as duas informações essenciais para o trader, o Gui, que está todo dia nos pregões, que é suporte e resistência. Vamos trabalhar, vender resistência, comprar suporte, vender resistência, comprar suporte, até a gente ter uma reforma, até um corte de juros, até começarmos a se preocupar com o crescimento e não com inflação. Ó o Indifute. Valiosíssimo, viu, meu caro Bruno? Valiosíssimo esse insight que você traz, sugerindo um eventual esgotamento neste instante para algumas teses, para alguns papéis, ou naquela região de suporte, no caso de Local Web, uma referência ao mês de março. O preço tem memória muitas vezes, e a gente viu aquele pico de março sendo tocado novamente agora na fotografia atual, o que pode sugerir pelo menos boa parte de realização para os investidores. Olha, neste momento o Ibov está em 112.154 pontos, o recuo é de 1,46%, a perda é de quase 1.700 pontos e o Ibovespa, se der uma encorpada ainda maior nesse viés de baixa, fica abaixo dos 112 mil em alguns instantes aqui. Vai para os 111.900. Não estamos distantes disso, até porque o Indifute acaba de renovar a mínima intradiária. Então, Bruno Mazzoni, enquanto você separa o destaque final, deixa eu ouvir aqui, Guilherme Cunha, pelo seguinte, o Indifute já está próximo a perder 114 mil. Vai já para 113.900. Agora toca em 114. 114 mil pontos, perdeu. 113.975 pontos. Cara, para você, 114.300 era o grande ponto. Agora perdeu. Quer dizer, é hora de buscar a força contrária? Vai reagir? Vai começar a reação? Não. Ou você acha que é mais pra baixo ainda? Não, para lá. É viés baixista, paga curtíssimo espaço de tempo, não faz sentido, de novo, né? Apertar o botão de compra. Rompendo agora esse 114, a gente tem aquele 113.800 que pode começar a imaginar uma movimentação de recuperação dessa forte queda que a gente vê graficamente. Só que como nós temos o vencimento das opções, o sentido de você comprar índice futuro é zero. Eu ainda permaneço com alguns papéis, com alguns mini contratos na venda do índice futuro e pretendo encerrar agora perto desses 113.800, mitando, né, humildemente dizendo ali, fazendo um casamento com o do Bruno, de fluxo, mais o IFR, mais a obviedade que estava tudo muito caro, e aí eu fico líquido aguardando a segunda-feira. Hoje, no período da tarde, é terra de ninguém com o vencimento das opções. Tem que tomar cuidado. Boa, Gui. E aí tem quase a coisa do gin tropical. Você tá basicamente dizendo, o que eu tinha que fazer de operação eu já fiz. Pra essa sexta-feira a coisa tá resolvida. Entendi bem? Exato. Quem fez, meio-dia, né? Sexta-feira não dá pra você ficar buscando trade a todo momento. Então, no final das contas, o que era evidente daqui a pouco pode ser uma furada. Então, esse pullback comprador, ele vai se encerrar no fechamento de hoje. Então, acho que hoje, quem não fez nada, beleza, vai aí, curta essa chuvinha, põe uma cobertinha, assiste a TC Rádio aí, a programação por completa. E o fechamento do mercado vai dizer muita coisa para a semana que vem. Olha, mandar um abraço aqui pro Recanto do Galo, que pergunta qual a diferença de IGTI 11 para IGTI 3. É uma diferença simples, meu amigo. IGTI 11, a gente tá falando de units da Gereissat Participações. IGTI 3 são papéis ordinários dela. Fechado?
10h56, Bruno Mazzoni, o destaque final é seu, campeão. Diga lá. Muito bem, Léo. Eu tava correndo aqui para achar qual é a composição da IGTI 11, mas vou ficar devendo no chat aí. Eu tento responder você que perguntou. Mas em Unity, como o Léo falou, é um cesto de ações. Sanduíche, Tem ali né? 2 ordinárias e uma preferencial e assim por diante. Mas cada RI, né? Cada empresa, cada governança decide quantas units e quantas ordinárias vão ter nessas units que eu particularmente não gosto. Mas cuspo no prato que eu compro, que eu tenho Klabin para o longo prazo e a Klabin que eu tenho é Klabin 11. Meu destaque acaba sendo para o índice. Eu vou compartilhar o meu gráfico para quem está de olho no índice e é Zé Vendinha, por exemplo, para a semana que vem, não tem problema nenhum. Quais são as informações que vão no nosso relatório, por exemplo? Os pedágios todos começam no 113.840, tá? E tem aqui o 113.375, 113.225, 112.835 e o VWAP, 112.640. Então é bastante compras aqui, pelo menos no curtíssimo prazo, e eu já liguei aqui um VWAP da máxima atual. Então, para quem é Zé Vendinha e, por exemplo, acha que chegamos no fim dessa alta, agora vamos retrair ali por um contrato, por um bimestre, vamos ficar laterais, enfim, acabou a alta, não se sabe se vai inverter para baixa, mas pelo menos ficar lateral, o VWAP da queda, ancorado com a máxima, está ali em 115.550. Nós temos o ponto do 115.425. Acho que esses são os destaques aí pro índice. Pera aí que coçou a garganta aqui do glorioso Guilherme Cunha, hein? Não, de novo a VWAP, né? Então, assim, beleza, agora ela fica lá pra cima, a gente tem que só esperar chegar nos ponticos de ouro do Brunão para a movimentação de compra, porque, de novo, fez o fluxo, mas também tem esse pullback comprador. Então, nessa faixa do 113 e tralalá, a gente vai flagrar novamente oportunidades de compra. Só que olha o gráfico de novo, né? Tava passando com um certo delay aqui, é um espaço aberto. Sim. Então, de novo, rasgou pra Tem cima, um rasga abismo pra ali. baixo. Então, até o 113.200 e alguma coisa, a gente pode flagrar uma correção naturalmente. Brunão, saudades, tamo junto, tem churrasco amanhã, depois desse trade maravilhoso, viu? Que isso, hein, Brunão? Vai, só Meu na picanha Deus amanhã, do Brunão? céu, sensacional, sensacional. Valeu, Sensacional. Brunão. Um abração pra você. Bom churrasco, hein? Tamo junto. Amanhã, pra nós. Valeu, Boa tamo sexta aí, junto. pessoal.